E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês. E nessa aula nós vamos fazer uma comparação entre os lados e ângulos de um triângulo. Então, pega todo o teu material, lápis, caneta, papel e borracha, para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? O que é que a gente vai aprender nessa aula? Bem, nós vamos aprender a comparar as medidas dos lados de um triângulo a partir das medidas de seus respectivos ângulos opostos. Então, dependendo da medida do ângulo, nós vamos ter um posicionamento a respeito da medida dos lados. Mas, antes de começar essa problematização, nós vamos relembrar algumas coisas da aula passada. Então, lados e ângulos opostos. Observando os triângulos abaixo, como mostra a figura, nós vamos observar a composição de alguns lados e ângulos aqui. Observa só, nós temos aqui dois triângulos, um sobreposto ao outro, né? Se a gente fosse contar, nós temos na realidade três triângulos, não é isso? Nós temos o triângulo ABC, nós temos o triângulo ABD, nós temos o triângulo AB, nós temos o triângulo BCD. Olha só, nesse triângulo aqui, ABC, nós temos um ângulo de 45 graus e um ângulo de 90 graus, certo? Nós temos a medida aqui do lado AB como sendo 4 centímetros. Essa medida aqui do lado AC eu não tenho nenhuma informação. Nós temos a medida desse ângulo aqui, ó, azul claro, ângulo de 90, vou destacar aqui que é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo roxo que é 45. Nós temos a medida desse ângulo laranja. Vou destacar aqui com um traço a medida desse ângulo vermelho, vou até pintar de vermelho na realidade. E esse outro ângulo aqui, que eu vou botar dois traços. Pronto. O que é que a gente poderia falar a respeito desses lados aí que a gente consegue observar no triângulo ABC, no triângulo ABD, no triângulo CBD? O que é que a gente pode falar? Então, olhando só para o triângulo, observe o triângulo CBD. CBD. Observando esse triângulo aí, observe o triângulo CBD. O que é que a gente pode falar a respeito dos lados desse triângulo em comparação aos ângulos que nós temos aqui? O que é que a gente pode falar? Bem, primeiro, maior ângulo. Maior ângulo. Quem é o maior ângulo? Quem é o maior ângulo? Vamos lá? Maior ângulo seria justamente esse ângulo aqui que a gente vai destacar como sendo o ângulo C. O ângulo C é o maior ângulo. E oposto a ele, nós temos o maior lado. Como a gente viu na aula anterior. Então, meu maior lado, justamente observando esse triângulo CBD, olha só, triângulo CBD. Nós temos oposto ao maior ângulo, o maior lado. Então, o maior lado seria justamente o lado BD. Esse é o maior lado. Então, oposto ao maior ângulo, eu tenho o maior lado. Mas eu posso destacar também aqui o menor ângulo. Menor ângulo. Quem é o menor ângulo desse triângulo CBD? O menor ângulo é o ângulo B. É o ângulo B. E oposto a ele, nós temos justamente o menor lado. Que no caso é o lado que? É o lado CD. Olhando por outro ponto de vista, ou por outro triângulo, a gente tem um triângulo aqui, queria que vocês observassem, o triângulo ABD. Quero que você observe o triângulo ABD.
Observe o triângulo ABD. Bem, gente, para o triângulo ABD, olha só, destaca aqui ele para vocês. Triângulo ABD. Vou circular aqui seus vértices. ABD. Para esse triângulo ABD, o que é que a gente vai notar aqui? A gente vai notar que nós temos um ângulo de 90 graus, um ângulo que supostamente é maior do que 45 graus, pelo fato de ter essa abertura aqui, essa amplitude angular, e esse ângulo D. No caso, o que é que a gente pode afirmar como sendo o maior ângulo, maior lado? Maior ângulo, a gente sabe que vai se opor ao maior lado. Então, maior ângulo, ele se opõe ao maior lado. E o maior ângulo é o ângulo A, que é esse ângulo de 90 graus, que é esse ângulo reto. E oposto a ele está o seu maior lado, que no caso é o lado BD. BD é o maior lado desse triângulo. BD é o maior lado desse triângulo ABD. Então, tá aqui. O maior ângulo do triângulo ABD é o ângulo A, que é um ângulo de 90 graus. E oposto a ele, nós temos o maior lado, que no caso é o lado BD. Nós temos como também determinar o menor ângulo. Menor ângulo. Menor ângulo, nós temos, oposto a ele, o menor lado. E aí, o menor ângulo? No caso, o menor ângulo é esse ângulo D aqui. Ângulo D é o menor ângulo. Ângulo D é o menor ângulo. Nós não temos sua medida, mas nós sabemos que oposto a esse ângulo D é o menor lado, que é o lado de medida AB. AB é o menor lado. Então, nós podemos fazer essas relações, sabendo a amplitude do ângulo, ou observando essa amplitude dele, nós temos como determinar quem é o maior lado. E é isso que nós vamos basear nossa aula de hoje. Bem, só relembrando algumas propriedades. Num triângulo, a lados iguais, nós vamos opor ângulos iguais. Então, a lados iguais opõe ângulos iguais e a ângulos iguais nós vamos opor lados iguais. Essa é a relação que nós temos. Ao maior lado, nós vamos opor o maior ângulo. E ao maior ângulo, nós vamos opor o maior lado. E por fim, ao menor lado, vai se opor o menor ângulo. E ao menor ângulo vai se opor o menor lado. Vamos para as nossas questões, gente. Olha só. Observando os triângulos abaixo, determine o maior lado, o menor lado e o lado mediano. Então, nós temos aqui duas situações. Nós vamos destacar esse triângulo aqui como sendo um triângulo. Triângulo A, B, C. Aqui nós vamos colocar como sendo um triângulo M, N, O. E aí nós vamos relacionar os ângulos, que nós temos aí as medidas deles, com os lados. Na primeira situação, no triângulo ABC, observe o triângulo ABC, gente. Então, observando esse triângulo ABC, nós conseguimos constatar que os três ângulos internos são iguais a 60 graus. Então, o que a gente vai poder afirmar aqui, que não tem lado de medida maior ou medida menor, nem lado mediano, até porque os lados são iguais. Então, se nós temos ângulos iguais, eles vão se opor a lados que são iguais. Então, o que a gente vai poder destacar aqui, que o ângulo A, certo?
o ângulo A, o ângulo do vértice A, é igual ao ângulo do vértice B, que é igual ao ângulo do vértice C. Então, A igual a B igual a C, que é igual a 60 graus. Com isso, a gente vai poder destacar que o lado AB, ele vai ter medida igual ao lado BC e vai ter medida igual ao lado AC. Então, a ângulos iguais opõem-se lados iguais, na realidade, porque os ângulos são de medidas iguais a 60 graus, os lados terão a mesma medida. Então, o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado AC. Já no outro triângulo, no triângulo MNO, nós não temos ângulos iguais, né? Então, observe o seguinte. Observe o triângulo MNO. Já nesse caso, a gente consegue destacar quem é o maior ângulo. Então, maior ângulo. Quem é o maior ângulo? O maior ângulo aqui é o ângulo M, que tem 78 graus. Esse é o maior ângulo. Então, coloca aqui o maior ângulo como sendo um ângulo de 78 graus. Maior ângulo, o ângulo de 78 graus. E ele vai se opor justamente ao maior lado. O lado oposto a ele é o maior lado. Maior lado. O maior lado aqui é o lado oposto a ele, que é esse lado aqui onde eu coloco dois traços. É o lado ON. Lado ON é o maior lado. Agora vamos destacar aqui nesse triângulo o menor ângulo. Menor ângulo. Menor ângulo é o ângulo de 32 graus, certo? Menor ângulo é o ângulo de 32 graus. E a esse ângulo eu tenho o menor lado. Então, observe só. Menor ângulo, o ângulo de 32 graus. E oposto a ele, nós temos o menor lado. Menor lado. E esse menor lado, nós podemos destacar como sendo o lado MO. Então, mais uma vez, só recapitulando. Ao maior lado, nós temos o maior ângulo. Nós temos que o maior lado, ele vai se opor ao maior ângulo. E o maior ângulo vai se opor ao maior lado, e vice-versa. Ao menor ângulo, nós temos oposto a ele o menor lado, e ao menor lado, nós temos oposto a ele o menor ângulo. E por fim, a gente vai poder destacar aqui o ângulo de 70 graus, né? O ângulo de 70 graus como sendo o ângulo mediano. E aqui nós temos o lado mediano oposto a ele, que é o lado MN. Então, maior ângulo olha para o maior lado. Então, ele olhou para quem? Para o lado NO. O menor ângulo, ele olha para o menor lado. Então, ele olha para o lado MO. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos observar nossa próxima questão. Observando o triângulo formado pelos quadrados, como vai mostrar a figura agora, ó. Nós temos aqui um triângulo formado por quadrados de medidas diferentes, né, de lados diferentes. Eu quero que você determine o maior lado, o menor lado e o lado mediano, só observando a medida desses quadrados. O quadrado de medida maior é esse quadrado aqui, ó. Eu vou destacar o lado como sendo x. O lado desse outro quadrado aqui é o lado de medida menor, o lado y, de medida mediana. E o de medida menor, esse lado aqui, esse quadrado de lado z. Então, nós podemos destacar aqui, isso aqui como sendo o lado z,
lado X, lado Y, correto? Então, aqui a gente vai fazer uma análise de qual é o maior lado, baseado em quem? Baseado nos ângulos. Ah, mas eu não consigo destacar a amplitude dos ângulos. Nós podemos destacar que isso aqui é um ângulo de medida igual a 90 graus, certo? Nesse ângulo de medida igual a 90 graus, vai se opor a ele o maior lado, porque ele é o maior ângulo. Então, maior ângulo, um ângulo de medida igual a 90 graus, oposto a ele, nós temos maior lado, que é o lado de medida X, certo? Ah, o menor ângulo, no caso, seria esse ângulo aqui que eu vou destacar como sendo de um traço. E eu vou chamar de, se eu destacar isso aqui como triângulo ABC, o ângulo C é o menor ângulo. É o ângulo C. E oposto a ele, olhando para ele, nós temos exatamente o menor lado. E o menor lado é o lado de medida Z. O ângulo mediano. O ângulo mediano, ele é esse ângulo aqui de dois traços que eu vou colocar, que é o ângulo B. Nós vamos destacar aqui como sendo o ângulo B. Aqui é o ângulo B, que é o ângulo C. Bem, esse ângulo mediano, ele vai olhar para o lado mediano. E aí, o lado mediano é o lado de medida Y. Só colocar aqui, menor lado. Onde a gente pode fazer esse comparativo. O maior ângulo vai olhar para o maior lado, o menor ângulo olha para o menor lado, e o que sobrar é o ângulo mediano, certo? Que vai olhar para o lado mediano. Então, está aqui a referência que a gente faz baseado nessa figura que a gente colocou. Dando continuidade, observando outras relações aqui, nós vamos ter a nossa próxima questão, que diz o seguinte: o professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. Está aí um triângulo ABC, de lados ABC e de ângulos, onde a gente vai observar que o ângulo A é igual a 55 graus, o ângulo B é igual a 61 graus e o ângulo C é igual a 64 graus, gente. Então, determine uma relação correta existente entre os lados e os ângulos deste triângulo. Então, a relação correta que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos olhar para o ângulo de maior amplitude. Olhe para o ângulo de maior amplitude. Nós temos aqui o ângulo C, que é de 64 graus. Então, maior ângulo, ele vai olhar para o maior lado, maior ângulo. Quem é o maior ângulo? É o ângulo C, que é o ângulo de 64 graus. E esse ângulo de 64 graus, ele vai olhar para quem? Para o lado AB, maior lado do nosso triângulo, que no caso é o lado AB, que é o lado de medida A. Desculpa, de medida C. Está aqui o lado AB, é o lado de medida C. A gente vai olhar agora para o menor ângulo. Quem é o menor ângulo? É o ângulo de 55 graus. Está aqui. Vou apagar aqui.
Aqui nós temos o menor ângulo do triângulo ABC, está aqui, o ângulo de 55 graus. Esse ângulo de 55 graus, gente, de menor amplitude dentre os ângulos que nós temos aqui, ele vai olhar para o menor lado, que é o lado menor ângulo. Nós vamos destacar aqui como sendo o ângulo A, que tem medida 55 graus, e ele olha para o menor lado. Menor lado, nós vamos destacar como sendo o lado BC. Lado BC, olha só, é esse lado aqui. Então, o lado BC, o seu tamanho é exatamente igual a A, está destacado aqui como sendo A. Esse é o menor lado. E aí a gente vai analisar agora quem é o lado mediano. Nem é o maior, nem é o menor, é o lado médio. Então, o lado médio, ele vai estar olhando para o ângulo médio, para o ângulo mediano. Então, olha só, analisando aqui, o ângulo B, nós acabamos de destacar, ele é o ângulo mediano. Ângulo mediano. E esse ângulo mediano, esse ângulo B, que é o ângulo mediano, ele tem medida igual a 61 graus. Esse ângulo mediano, ele vai estar olhando para quem? Para o lado mediano dele. E vice-versa, o lado mediano vai olhar para o ângulo mediano. Então, o ângulo mediano olha para o lado mediano. Ângulo mediano olha para o lado mediano. E o lado mediano dele é esse lado aqui, ó. É o lado AC. Lado AC. Que é o lado que tem medida igual a B. Então, essa é a relação que nós temos entre o quê? Entre os ângulos e os lados. Maior ângulo, ângulo C, que é o ângulo de medida igual a 64 graus. Então, oposto a ele, eu estou observando o maior lado, que é o lado AB, que é o lado de medida C. Então, olha só. Ângulo de 64 graus, que é o maior ângulo, eu tenho o maior lado, lado C. Pronto, beleza. Foi destacado. Olha para cá. Menor ângulo. Quem é o menor ângulo? Menor ângulo, ângulo A. Ângulo de 55 graus. Ele vai olhar para quem? Para o lado A, que é o menor lado desse triângulo ABC. Pronto, já foi destacado. E por fim, o ângulo mediano, que é o ângulo de 61 graus, que é o ângulo B, ele está olhando para o lado mediano, que é o lado B, lado AC. Então, nós fazemos a seguinte relação: maior ângulo, maior lado, menor ângulo, menor lado, ângulo mediano, lado mediano. Então, gente, nós encerramos por aqui nossa aula. Essa aula que nós fizemos uma comparação entre os lados e ângulos de um triângulo. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessa relação entre ângulos e lados de um triângulo. Nós ficamos por aqui e até uma próxima.